Vamos agora analisar o comportamento dos campos elétrico e magnético quando nós estamos considerando dois meios distintos com propriedades eletromagnéticas distintas. Por exemplo, esse meio tem uma permitividade E1 e uma permissividade μ1, este outro tem uma permitividade E2 e uma permissividade μ2. Então, são meios, né, distintos. Esses meios, eles estão separados por uma interface, uma superfície, em geral superfície plana. Né? Por exemplo, aqui pode ter o ar e aqui a água. Né? Ou o vácuo e um condutor. Né? O fato é que existe uma superfície aqui separando esses dois meios. O meio 1 começa aqui e o meio 2 termina aqui, ou começa aqui, porque isso não é muito relevante. Muito bem. Para a gente entender o que significa componente normal e componente tangencial, a gente sabe que há uma superfície qualquer, né? A gente pode associar em cada ponto um vetor que é normal, perpendicular à superfície. Né? Esse n, se eu conhecer a forma da superfície, n é basicamente gradiente, né, de S. Essa é a expressão para a superfície, né, dividido por módulo do gradiente de S. Né? Então, eu sempre sei determinar n. T é um vetor tangente à superfície. Eu posso sempre encontrar esse T, não vamos especificar como, mas de qualquer maneira ele é perpendicular a N. Né? Ora, digamos que eu tenha aqui, deste lado, né, um vetor deslocamento, né, desse lado, e que eu tenha desse outro lado, pode ser o vetor deslocamento, o vetor campo elétrico, e desse outro lado, então vamos chamar aqui D1, né, E1, né, B1, são os campos deste lado, né, e H1, os campos deste lado. Do outro lado eu tenho D2, E2, B2 e H2. São diferentes, né? Agora, nós podemos definir, quando estivermos próximos da superfície, nos interessa as componentes normais e tangenciais. Por exemplo, eu posso definir a componente normal do campo D, na região 1, e posso definir a componente normal do campo 2, D2, né? Agora eu estou falando sempre da interface, né? D2N. Posso também falar de D1T e de D2T. Quem é D1N é a componente normal do campo D. Se eu tenho um campo D aqui, D1, então esse campo D tem duas componentes. Esta aqui é a componente normal do campo D. Né? É a projeção aqui. Então, se esse aqui é o campo D, aqui eu tenho, se esse é o campo D índice 1, aqui eu tenho D1N e aqui eu tenho D1T. Então, eu posso sempre falar em componentes normais de D, de E, de B e H no meio 1 e a mesma coisa em relação ao meio 2. Tendo introduzido estas definições, né, vamos agora a examinar as condições de contorno. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: é possível que os campos E e D passem por descontinuidades nas superfícies.
E vamos agora analisar sob que condições isso pode acontecer. Então, primeiramente, vamos começar com a lei que especifica que divergente de D é igual a ρ dividido por ε0. Ora, agora eu preciso escolher uma superfície adequada, né? E eu vou escolher, né, uma superfície fechada. Então, eu vou considerar agora, né, uma superfície fechada qualquer e vou considerar o volume delimitado por essa superfície. Esse volume dentro, por exemplo, dessa caixinha aqui, né? Então, se eu tomar a integral de volume do divergente de D, né, como nós sabemos, utilizando o teorema de Gauss, eu tenho aqui uma integral, né, de superfície agora fechada de D, né, escalar ds. E isto é igual à carga total, né, a carga total dividido por ε0. Né? Muito bem. Então, vamos agora considerar esta superfície aqui de um cilindrinho de altura h, e nós vamos fazer esse h tendendo a zero. Vamos fazer o h tendendo a zero por uma razão bem simples. Eu quero, na verdade, calcular, né, o campo E, né, e o campo D, por exemplo, próximo da superfície, né? Então, aqui eu tenho, na realidade, eu tenho um total de 3 superfícies, né? Se eu pegasse um cubo, teria um número maior de superfícies. Como eu peguei um cilindro, eu tenho só 3, né? Essa superfície externa, né, e esta e esta. Aqui eu tenho a normal, né, veja, a essa superfície, mas a normal a essa outra superfície é uma normal n', que é igual a menos n. Porque estamos aqui falando de sentidos opostos, né? Muito bem, então vamos calcular, né, o D, né, escalar ds, considerando em primeiro lugar esta superfície aqui, né? Ora, isso aqui vai me dar D1, porque eu estou daquele lado, escalar ou D1 escalar n, portanto, D1 índice n, D1 índice n, é a primeira, vezes a superfície, que eu vou especificar a área como sendo A é a área dessa superfície aqui, não é? É a área dessa superfície. Então, A vezes D1 n. Esta outra superfície, como ela tem uma altura h que tende a zero, eu vou simplesmente ignorar a contribuição dessa superfície lateral, porque ela depende de h e eu vou, no final, tomar h tendendo a zero. Então, não considero esse termo. Esse outro aqui, agora, para encerrar, né, eu tenho que n' igual a menos n, e aqui eu tenho o vetor d2. Portanto, A vezes d1n menos d2n é igual à carga total. Agora, a carga total, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho uma distribuição de cargas superficial sobre a superfície ou não. Mas, em qualquer caso, quando tomar h tendendo a zero, eu só pego as cargas sobre a superfície. Portanto, eu tenho aqui uma densidade de carga superficial, né, vezes a área, que é a carga total, dividido por ε0. Ora, cancelando aqui A com A, eu obtenho a seguinte condição. D1n menos D2n é igual a sigma sobre ε0. Tenho aqui, então, a primeira condição de contorno.
D1 pode ser diferente de D2. Tudo depende de existir ou não cargas sobre essa superfície. Se não tivermos, dizemos, né, se sigma for igual a zero, dizemos que D1n é igual a D2n. Ou seja, a componente normal do campo D do vetor de deslocamento pode passar por uma descontinuidade de um meio para o outro. Ora, poderíamos fazer a mesma coisa para o campo magnético divergente de B é igual a zero. Ora, mas se fizermos a mesma coisa para essa superfície fechada, né, nós vamos concluir fazendo as mesmas continhas, né? Como nós não temos monopolos magnéticos, não temos carga dentro, nós vamos concluir fazendo a mesma continha que B1n é igual a B2n. Essa é uma outra condição de contorno. É assim que se comportam os campos B, né, e D. D passa por uma descontinuidade. Vamos agora analisar, né, o caso das componentes tangenciais. No caso das componentes tangenciais, eu faço uso agora não mais de um volume, né, mas eu vou considerar, né, o fluxo, por exemplo, do rotacional do campo B. Então, vamos lá. A segunda lei especifica que o rotacional do campo E, ou também posso usar o rotacional do campo B, mas vamos começar por esse aqui, igual a menos dB dt, né? E agora eu vou calcular o fluxo de um lado e do outro, utilizando esta superfície aqui, Veja que a normal, né, essa superfície está para cá, né? Muito bem. Então, usando o teorema de Stokes, isso aqui eu posso escrever como sendo igual a integral ao longo de um caminho fechado de E escalar dl. Isto aqui é igual a menos, né, a ddt, né, do fluxo de B, né, através daquela superfície aqui. Mas esse fluxo de B, como essa superfície agora, eu vou calcular de tal maneira que essa altura H, né, tende a zero, essa área aqui tende a zero, portanto, isso aqui é igual a zero. Por conta da minha escolha. Eu escolho uma área onde eu vou fazer o limite onde a área tende a zero. Consequentemente, E escalar dl é igual a zero. Por conta dessa escolha. Isso é zero. Portanto, integral de E escalar dl, né, é igual a zero. Agora sim, vamos lá. E escalar dl, eu escolhi esse caminho aqui, o que significa que a normal está saindo para cá. E agora aqui eu tenho a componente tangencial do campo elétrico, no meio 1. Portanto, eu tenho que E1 tangencial vezes, vamos chamar de L, esse comprimento aqui, E1 tangencial vezes L menos E2 tangencial vezes L. E2 é porque agora eu estou construindo esse caminho aqui no meio 2, e aqui eu tenho o campo elétrico 2. Esse caminho aqui, no final, como eu vou tomar o caminho H tendendo a zero, esse termo não vai dar nenhuma contribuição.
Então, eu só tenho contribuição ao longo deste caminho e uma contribuição ao longo deste outro caminho aqui, né? Ora, E1t menos E2t vezes L é igual a zero. Cancelo aqui esse L, né, coloco em evidência. Então, eu concluo que a componente tangencial do campo elétrico é tal que E1t menos E2t é igual a zero. Portanto, a componente tangencial do campo elétrico é a mesma. Não há descontinuidade da componente tangencial do campo elétrico. Esta é a segunda condição de contorno. Finalmente, vamos à última lei de Ampère-Maxwell, onde eu escrevo aqui o rotacional, né? O rotacional de H igual a J mais dt, né? E agora eu aplico o mesmo truque. Eu vou calcular o fluxo deste lado e o fluxo deste lado, né, através dessa superfície aqui, né? Ora, o fluxo através dessa superfície ele vai ser constituído de dois termos. E o fluxo através dessa superfície H, né, eu posso escrever como a integral de H dl ao longo desse mesmo percurso lá, né, daquele mesmo percurso lá, igual ao fluxo de J, né, escalar ds, aquela superfície lá, né, mais o fluxo de dd dt, escalar ds, mas essa superfície ds, ela é tal que eu vou considerá-la, ou vou considerar o limite em que essa altura tende a zero. Portanto, nesse caso, esse último termo aqui é igual a zero, né? É igual a zero. A integral de J escalar ds, aí nós precisamos levar em conta se na superfície, né, tem uma corrente, né, uma corrente superficial, por exemplo, para cá, porque isso aqui eu estou desenhando, mas lembre-se, isso é um corte, de forma que você pode ter uma corrente, sim, superficial, só na superfície, vamos chamar de JS, né? Então, esse termo aqui é igual a JS, né, vezes, digamos assim, L, que é o comprimento, né, um comprimento aqui, né? Então, esse primeiro termo me dá JS vezes L, né? Apenas. E a integral de HDL? Bom, agora eu tenho três contribuições, né? Este caminho 1 aqui, eu vou obter H1 tangencial vezes L, né? H1 tangencial vezes L, menos H2 tangencial vezes L, deste caminho aqui, né? Aqui eu tenho H2, aqui eu tenho H1, só que seria a componente tangencial. Esta componente depende da altura, eu vou tomar a altura tendendo a zero, então eu acabo tomando a contribuição sobre este caminho e este como sendo igual a zero. Consequentemente, eu obtenho isto, cancelo L e eu tenho a condição de contorno 1. H1t menos H2t
é igual a JS. Ou seja, se você tiver uma corrente superficial, uma densidade de corrente superficial, então a componente tangencial do campo, intensidade magnética do campo H, é igual a JS. Portanto, se eu tenho correntes, isso vai me acarretar uma descontinuidade da componente tangencial de H. A componente tangencial do campo elétrico é sempre contínua, não passa por descontinuidade. A componente normal do campo magnético não passa por descontinuidade. B1N igual a B2N. A componente normal do vetor de deslocamento pode passar por uma descontinuidade, ou seja, D1 pode ser diferente acima do que ele tem abaixo, ou seja, D1 pode ser diferente de D2. A componente normal do vetor de deslocamento pode passar por uma descontinuidade e essa descontinuidade igual acima, se houver uma distribuição de cargas, né, dividido por ε0. E essas são, então, as condições de contorno dos 4 campos relevantes, né? Eu considerei D, E, B e H. É claro que em meios materiais que são lineares e também são isotrópicos, existe uma relação muito simples entre essas grandezas. Mas, de qualquer maneira, a gente quis derivar essas condições da maneira mais geral possível.